Forças Armadas, elas são cúmplices do Bolsonaro na formação dessa bagunça institucional que produziu o 8 de janeiro. Elas estão tentando agora, as Forças Armadas, estão tentando mudar de assunto. Permitir que os militares saiam de fininho do maior ataque contra a democracia desde o fim da ditadura seria outro erro imperdoável. A expiação das culpas dos militares com a respectiva punição dos que se lambuzaram no bolsonarismo, isso se tornou incontornável. Não é possível mudar de assunto como se nada tivesse acontecendo. O Lula está fazendo lá, se queixou numa entrevista, num café da manhã com jornalistas, semana passada, dos militares, do comportamento dos militares, disse que as portas do Palácio do Planalto foram abertas pelos militares para que os criminosos entrassem na sede do governo e promovessem a destruição que nós assistimos, inclusive com cenas chocantes aí, captadas pelo circuito interno de câmeras do Palácio do Planalto. E o Lula está fazendo ali os ajustes que ele considera convenientes, afastando esses militares mais bolsonarizados do seu raio de visão. Afastou do Alvorada, está afastando do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, ali no Palácio do Planalto. Acho que são providências inevitáveis. Agora, essas providências elas precisam ser levadas às últimas consequências. Não dá para a gente fingir agora que o Rui Costa, num almoço com o José Múcio, o ministro da Defesa, e os comandantes militares, vão passar a discutir agora a modernização das Forças Armadas, e o presidente vai receber os comandantes militares até sexta-feira para discutir modernização das Forças Armadas. É como discutir regra de prevenção contra incêndio no meio das labaredas, no meio do fogaréu. Não parece razoável, Fabiola. É preciso recordar que o debate sobre as Forças Armadas ele se desvirtuou desde que o Bolsonaro tomou posse, mas esse desvirtuamento ele vem se acentuando desde 22 de abril de 2021, quando o Bolsonaro fez aquela reunião ministerial que se caracterizou mais pelos palavrões do que pelas ideias. Ali naquela reunião, o Bolsonaro disse que mencionou o artigo 142 da Constituição. Esse artigo prevê quais são as atribuições das Forças Armadas. E o Bolsonaro faz uma leitura miliciana desse artigo. Ele e alguns comandantes militares atribuem às Forças Armadas um poder moderador, inexistente. As Forças Armadas teriam poderes para intervir em situações de crise, para moderar os conflitos. E o Bolsonaro disse nessa reunião lá atrás que todo mundo quer fazer cumprir esse artigo 142 da Constituição. E havendo a necessidade, disse ele lá atrás, qualquer dos poderes pode requisitar aí as Forças Armadas para que elas intervenham para restabelecer a ordem no Brasil. O que é que o presidente fez com aquela minuta de decreto que ele não teve tempo de editar e não teve apoio para editar, aquela que foi apreendida lá na casa do Anderson Torres? Ele estava fazendo isso, decretando um estado de defesa que daria a uma comissão comandada pelos militares, a maioria dessa comissão seria composta de militares, e a comissão seria presidida pelos militares, para intervir no Tribunal Superior Eleitoral, anular a eleição e submeter as urnas a uma revisão. Então, tudo isso vai se encadeando. Agora, você permitir que agora os militares finjam que não tem nada a ver com isso, aí, Fabíola, seria injetar um crime dentro do outro. Não é razoável. E os militares eles se acumpliciaram com o Bolsonaro e não foi de graça. Isso custou caro ao país. Custou a concessão de privilégios aos militares na elaboração da reforma previdenciária aprovada lá em 2019. Os brasileiros comuns foram como que tungados e os militares foram favorecidos nessa reforma. Custou a separação do orçamento da República em dois. Havia o orçamento convencional, submetido a toda sorte de cortes, e havia o orçamento militar, sempre poupado.
Nesse preço pago pelo país também um decreto que foi editado pelo Bolsonaro, permitindo a generais que comandaram escrivaninhas no seu governo acumular salários, aposentadorias com salário de cargo de confiança, furou-se o teto da administração pública. Alguns generais recebem anualmente mais de R$ 300 mil por conta desse decreto do Bolsonaro. Então, receberam para se tornar cúmplices do Bolsonaro. Essa cumplicidade resultou em crime, houve complacência dos militares na repressão aos criminosos, e isso não pode ficar de graça, Fabíola. Não dá para a gente fingir que nada aconteceu.